Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje o Evangelho nos traz a vocação, o chamado de São Mateus, apóstolo. E nessa semana, nesse dia, melhor dizendo, nós vemos Jesus vendo ali Mateus no seu trabalho. Mateus estava no seu trabalho, que era cobrar impostos. E ali Jesus o chama. Aqui a gente já tem um primeiro sinal de Deus, né? É Deus quem escolhe onde vai nos chamar, quando vai nos chamar e de que jeito Ele pretende, de que jeito Ele deseja nos chamar. A hora é dele, o momento é dele, o jeito é dele. Às vezes a gente quer protocolar a hora que Deus vai fazer, o jeito que Deus vai fazer, o como Deus vai fazer. E aqui a gente vê um Deus que chama numa das horas mais improváveis, que é no trabalho de um homem. E ali, ao chamar Mateus, falando segue-me, diz a palavra que imediatamente Mateus se levanta e segue Jesus. E por quê? Porque Mateus só esperava um convite. Nós sabemos que tem pessoas que é difícil a gente trazer para a igreja, é difícil a gente trazer para a caminhada, e a gente tem que às vezes insistir muito. Mas tem outros que só esperam um convite e que muitas vezes não se levantam e seguem porque não foram convidadas. Elas só precisam de uma palavra, elas só precisam de um olhar, elas só precisam de um gesto falando vem, e elas se levantam e seguem porque o coração delas anseia, porque o coração delas espera por isso. A gente não tem tempo para partilhar a fundo aqui, mas com certeza Mateus era um homem que sonhava com essa oportunidade e que com certeza ele não recebia e não receberia de outro rabino, de outro judeu, senão Jesus. Porque o cobrador de impostos ele era visto como uma pessoa traidora. Porque normalmente quem era o cobrador de impostos nesse contexto? Um judeu. Só que ele cobrava impostos para quem? Para Roma, afinal de contas, a Terra Santa ali, a Jerusalém e outros territórios eram de propriedade, por assim dizer, do Império Romano. Então, Mateus era considerado um traidor, porque ele era um judeu cobrando impostos, sustentando financeiramente o inimigo, o opositor. E aqui a gente vê outro ensinamento maravilhoso. Jesus, ele chama aquele que para a sociedade, aquele que para os outros não merecia ser chamado.
Afinal de contas, ele era um traidor. Ele era um traidor. E é por isso que a gente precisa acolher, aceitar e entender que o Senhor chama aqueles que quer. Mesmo aqueles que para a gente são traidores da nossa própria causa. No nosso meio católico, a gente tem visto, até entre nós mesmos, né? Partidos, não políticos, né? Mas a gente vê mesmo entre nós partidos, ideologias, divisões. E com certeza para alguns a gente olha e fala, nossa, esse daqui ele não deveria. Como que uma pessoa dessa pode estar ali? Como que uma pessoa dessa pode estar fazendo aquilo? Deus chama. Deus chama. E é bonito que diz a palavra que Jesus foi para a casa de Mateus. E que muitos outros cobradores de impostos e pecadores foram para a casa de Mateus. Mateus ele arrastou muitos para a presença de Jesus. E aqui a gente vê uma outra coisa importante. Eu sei que hoje eu estou falando de muitas coisas importantes, que é o companheirismo, a amizade. Mateus arrastou muitos com ele porque com certeza ele era colega ou talvez até mesmo amigo desses muitos. E por isso o Senhor nos pede a coragem de verdadeiramente criar vínculos com as pessoas. E quando nós criamos vínculos com as pessoas, elas caminham conosco. Opa, Marconi, você está indo por esse caminho, eu vou com você. Tem um amigo meu do treinamento de liderança cristã lá de Santa Amaro, uma diocese de São Paulo. E ele fala assim, olha, se fulano entrar num quarto pegando fogo, eu entro com ele. Porque eu tenho certeza que é o lugar mais seguro que pode ter. Porque se ele entrou ali, é porque é lá que a gente tem que entrar. Confiança no outro, amizade com o outro. Essas pessoas confiavam em Mateus. Acreditavam que, nossa, se Mateus chamou aquele homem para entrar na casa dele, para estar com ele, é porque aquele homem merece ser ouvido. Vale a pena estar com ele. Agora, muitas vezes a gente do nosso ambiente de trabalho, nós não somos sal da terra e luz do mundo. Nós só somos o estranho. Só somos o esquisito. Só somos o diferente. E eu digo isso primeiro para mim, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais contida, mais tranquila. Mas o Senhor pede de nós esse ser sal da terra e luz do mundo. E diz a Bíblia, para a gente ir caminhando para o final, que quando Jesus assim age, muitos fariseus, e que não sabe, os fariseus era aquele grupo de judeus radicalista, né, que vivia de uma maneira exacerbada as leis judaicas, inclusive criando leis que não existiam e muitas vezes não cumprindo as que já existiam antes. E eles começam a questionar os discípulos de Jesus, como que o seu mestre come aí com cobradores de impostos e com pecadores. Lembrando que a palavra pecadores, quando ela aparece na Bíblia nesse contexto, é para designar pessoas que eram pecadoras públicas. Pessoas que eram definidas por serem pecadores porque eram pecadoras públicas. Adúlteros, prostitutas, ladrões, publicamente reconhecidos como tais. Diz a palavra que com eles Jesus se sentou. E que o Senhor escutou esse questionamento. E quando ele escutou isso, ele os lembrou. Quem precisa de médico não são os são os doentes. A gente não pode esquecer qual que é a nossa missão. A nossa missão é evangelizar e ir atrás desse mundo doente. Não é ficar fechado no nosso aquário. Pescador de aquário. Não, nós somos pescadores de homens e a gente tem que pescar em alto mar. Avancem para águas mais profundas, diz o Senhor. Não fica pescando aqui no seu laguinho particular. A gente tem que ir para águas mais profundas, porque são os doentes que precisam do Senhor. E ele termina nos recordando uma palavra do Antigo Testamento, que era a misericórdia e não o sacrifício. E no dia de hoje, que é sexta-feira, essa palavra ela é significativa,
Porque nós sabemos que a sexta-feira de todos os anos, de todo o ano, melhor dizendo, a sexta-feira é um dia especial para a santificação. A Igreja Católica nos ensina e nos exorta e pede que toda sexta-feira nós façamos abstinência. Abstinência de carne, segundo manda os mandamentos da Igreja. Então, sexta-feira, o bom católico, ele não come carne. Lembrando que existe ali a faixa etária, né? Se eu não me engano é dos 12 anos de idade, 7 anos de idade, agora eu não recordo direitinho. E vai até os 60 anos. Perdão, na abstinência não, isso é para o jejum, né? Para abstinência não tem essa restrição. E aqui no Brasil, por licença da Santa Sé, a CNBB pode legislar sobre isso, e a CNBB comutou. Então nós podemos sim, é muito recomendado fazer abstinência de carne, mas a gente pode trocar essa abstinência por outra abstinência, de alguma coisa que também tenha esse peso, ou também podemos substituir a abstinência por uma oração que a gente não costume fazer. Então, se eu rezo 1/3, hoje eu rezo 2 para comutar a minha penitência, para marcar. A sexta-feira é um dia que eu devo fazer algo a mais, um sacrifício a mais, uma mortificação a mais. Ou a esmola, a caridade. Mas este sacrifício que nos une ao sacrifício de Cristo só faz sentido, como diz a palavra aqui de Jesus hoje: eu quero a misericórdia, não sacrifício. Esse sacrifício tem que ser um clamor da misericórdia de Deus. Esse sacrifício ele só faz sentido se eu tenho misericórdia com o meu irmão. Porque o sacrifício pelo sacrifício não agrada o Senhor. A mortificação, o sacrifício, ela é uma forma de disciplinar o nosso corpo para ordená-lo e direcioná-lo naquilo que é a vontade de Deus. E é por isso que o Senhor hoje diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. É muito bom, necessário fazermos as nossas abstinências. Nossa Senhora, em algumas aparições particulares, pede o jejum na sexta-feira, não apenas na sexta-feira santa. E muitos católicos vão além dessa abstinência, que é preceito, mas fazem também esse jejum às sextas-feiras, às quartas-feiras, alguns também fazem. Mas isto tem que estar acompanhado desse reconhecimento de que somos pecadores e de que por isso pedimos a misericórdia de Deus e de que sejamos misericordiosos com os nossos irmãos. O irmão pode ser um pecador público, pode ser um traidor da causa, como Mateus era. E curiosamente, hoje nós estamos aqui, lendo o Evangelho de um traidor da causa, meditando a vida de Jesus a partir dos olhos de um pecador público. Porque Deus pode fazer isso. Não há pessoa que não possa ser alcançada pelo chamado de Jesus. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e pensa: esse não tem como, esse é difícil, esse só Deus, mas é só Ele mesmo. Ele pode. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo perdão pelas vezes que o Senhor nos chamou e nós não obedecemos porque não achávamos que era a hora, não era o lugar, não era o jeito. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que julgamos e condenamos aqueles que o Senhor chamou e que aos nossos olhos não eram merecedores do chamado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não fomos misericordiosos. Perdão, Jesus, pelas vezes que não nos sacrificamos como nos pede a Tua palavra e como nos pede a Igreja. Orai e vigiai. Reconhecemos, Senhor, que somos os doentes que precisam de Ti. E pedimos: venha ao nosso encontro. Tu que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar, pedimos nessa comunhão espiritual: venha a nossa alma, entra no nosso coração como entraste na casa de Mateus. Hoje que de modo especial
Nós pedimos pela recuperação de saúde da Ana Paula. Pedimos, Senhor, pela Camila. Pedimos, Senhor, por todos os enfermos, todos os doentes. Pedimos pela família ICC da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, na Diocese de Itaguaí. Pedimos pelos missionários, de modo especial a Aline, o Jailton e o Silvano. Pedimos pelo treinamento de liderança cristã da Diocese de Itaguaí, que estará reunido nesse domingo. Pedimos, Senhor, pela missão Enchei-vos, por aqueles que o Senhor escolheu e determinou para irem de encontro aos doentes, aos feridos. Mas que esse encontro comece conosco, Senhor. Comece em nós. O meu coração tem sede de amar, ir ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana a nós. Segunda-feira estamos mais uma vez juntos e reunidos na comunhão espiritual. Fiquem com Deus.